Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Este é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim e eu quero convidar você a se juntar comigo para fazer essa leitura, porque hoje já estamos no dia 18 de outubro de 2022, encerrando o livro de 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós já estamos fechando essa leitura, nós já estamos avançando no nosso propósito, naquilo que nós pretendemos, que é compreender, ler e meditar nas Escrituras um pouquinho todos os dias e extrair dela compreensão, entendimento, sabedoria para vivermos a nossa vida cristã. Amém? Então, quero convidar você a se juntar comigo. Dorinha, seja muito bem-vinda, né? Que você tenha um dia de bênçãos, um dia de paz, meditando nas Escrituras, meditando na palavra, para que o Senhor possa acrescentar tempos de alegria, de paz, de provisão e principalmente de conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Amém? Então nós estamos firmes e fortes, eu estou animada e vamos orar para que a gente já faça logo a nossa leitura e meditação. Amém? Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor, eu te adoro. Eu te bendigo, eu te agradeço, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas bondades que o Senhor resolveu agir para conosco. Eu te agradeço porque o Senhor é manso, é humilde, o Senhor é a nossa rocha firme e nós estamos firmados em Ti, Senhor. E assim nós avançamos para aquilo que Deus tem para nós. Eu te agradeço, Pai, por um dia de compreensão. Eu te agradeço pelo nosso entendimento sendo alargado, aberto, iluminado, aumentado pela compreensão da tua palavra. Eu te agradeço pelo Espírito Santo revelando-a dentro de nós. Eu te agradeço porque nós estamos vivos, respirando e nós temos um propósito para cumprir nesta terra. Por isso te dou graças, por isso te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Eu brinco de dia 3, amém. Aí, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele aborda sobre a firmeza, né, que os irmãos da fé precisam ter em meio às perseguições, em meio às tribulações, às dificuldades. Nós podemos, né, nós devemos permanecer firmes na nossa fé. E o que a gente precisa para permanecer firme na nossa fé é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo. Ele tem tudo que nós precisamos. Ele representa tudo que nós precisamos, a força que nós precisamos, né? Tá tudo nele. Amém? E aqui no capítulo 5, ele começa a dizer assim, ele começa a dar continuidade, na verdade, ao assunto que ele começou no capítulo 5 sobre a volta de Jesus, né? Porque eu já falei para vocês que, oi, Alberto, seja muito bem-vindo. Ele diz assim: bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. E assim será, no nome de Jesus. Obrigado pela sua participação e também por estar aqui junto conosco, né? Fazendo essa leitura, essa companhia maravilhosa. E ontem ele começou, no capítulo 5, a abordar o assunto da volta de Jesus. E ele começou a dizer que quem vai ressuscitar primeiro são os que já morreram em Cristo. Quando for o dia que o Senhor deu uma voz de comando, todos os que já morreram em Cristo, os que morreram crendo, os que morreram em fé, a Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo, ou seja, se alegra quando o justo morre em fé, quando morre crente, quando morre firme ali, porque ele sabe, eu vou ressuscitar. Então, quando for no dia do comando, no dia de Cristo, que é diferente do dia do Senhor, quando Cristo der a voz de comando, os que já morreram irão ressuscitar e eles irão subir aos céus e assim encontrar com o Senhor Jesus nos ares, primeiro do que os que estiverem vivos. Aí depois são os que estiverem vivos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Não foi, irmão Sérgio? Seja muito bem-vindo. Que bom ter vocês aqui, né?
e é muito bom poder compartilhar essa leitura com vocês. Dá sentido, né, quando a gente tem pessoas que estão junto conosco nesse propósito. Amém? E aí, no capítulo 5 ele dá continuidade ao assunto da volta de Jesus, né? Vale ressaltar que aquilo que ele está falando aqui não é o ou não é a segunda vinda, é, na verdade, o arrebatamento. Arrumando aqui o nariz. Aí ele diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando tudo isso acontecerá. Tá falando de data. E lembra que eu falei para vocês que estabelecer data para o arrebatamento ou data para a volta de Jesus é muito complicado, porque pode trazer problemas para a vida das pessoas. Vocês viram que os tessalonicenses não queriam mais empreender nenhum projeto, não queriam trabalhar, porque o povo estava achando que Jesus voltaria naqueles dias e os levaria para o céu, juntamente com ele. Eles haviam entendido errado. Aí ele diz assim, ó, sobre a data, não é necessário que eu escreva a respeito sobre tudo isso, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Então, duas distinções que eu vou fazer aqui nesse texto: o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, e o dia do Senhor, que é o dia do juízo, o dia do julgamento das nações. É o dia em que o Senhor Jesus irá colocar uns à direita, né, que são as nações pagãs, as que ficaram aqui, todas as nações, é o julgamento das nações, vai colocar uns à direita e outros à esquerda. Neste dia, no dia do Senhor, que virá inesperadamente como um ladrão para as pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, esse dia, a igreja, os salvos, eu e você, que cremos no Senhor Jesus, já estaremos com Jesus e estaremos julgando as nações também, juntamente com eles. Essa é a visão pré-tribulacionista daqueles que acreditam que seremos arrebatados antes da tribulação. Então, quando Jesus vier, neste dia aqui, o dia do Senhor, que virá como um ladrão para os que estão nas trevas, para os que estão aí brincando, bebendo, e se divertindo e farreando, e nós já estaremos com Jesus. Não é para nós esse dia, amém? Nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Vamos ver como ele diz? Eu vou repetir. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Então, aqui está outro versículo que diz que sustenta o argumento que nós cremos de que não vamos passar pela ira de Deus, nós não vamos passar pela tribulação, por todo aquele sofrimento de Apocalipse, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre.
Portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros como têm feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa dos trabalhos que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Não apaguem o Espírito. Esse apague é o Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é lido, tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Aí no final ele diz: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então, Paulo, no início desse capítulo, já dá continuidade a essa instrução a respeito da volta de Jesus. E ele diz como acontecerá, que virá como um ladrão no meio da noite para os que dormem, para os que a gente está falando para as pessoas: olha, Jesus vai voltar, Jesus vai vir buscar os seus, Jesus irá levar para si aqueles que creram no Evangelho, que creram na mensagem da salvação. Jesus virá buscar. E muita gente acha que isso é invenção da gente, que a gente é lunático, que a gente é meio paranoico. As pessoas que continuam nas trevas, as pessoas que continuam no modo dele, seja muito bem-vindo, Léo Praeiro, Seja muito bem-vindo. As pessoas que continuam crendo dessa forma, de qualquer jeito, que acha que isso não é verdade, elas serão pegas de surpresa quando o Senhor Jesus virá. Elas irão lamentar, elas irão dizer: meu Deus, porque eu não acreditei, era verdade. Só que aí já chegou o tempo, não há mais tempo para elas, E aí, outros irão se alegrar, os que creem irão se alegrar. Então seja muito bem-vindo, viu? Como vocês estão? É um prazer receber vocês aqui também, viu? Então o Paulo está dizendo assim: uma coisa é o dia do Senhor e outra coisa é o dia de Cristo. O dia de Cristo é o arrebatamento, que ele vem buscar os seus. E ele não pisará na terra nesse evento, ele vai chamar cada um nos ares, ele vai arrebatar, porque ele é dono. Ele não é dono da igreja, ele não já comprou a gente, ele não já pagou o preço por todos os crentes, por todos os cristãos? Então, aí no dia do arrebatamento, ele simplesmente dará uma voz de comando e as pessoas dele, aquelas que têm o selo do Espírito Santo, elas serão arrebatadas até o Senhor Jesus nos ares, como nós acabamos de ler. Ele disse: ele decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Então ele vai tirar os seus daqui, os que creram, e depois a ira de Deus será derramada sobre a terra. Aí ele diz: Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com ele para sempre. Ou seja, quer a gente esteja vivo, ou quer a gente já tenha sido morto, nós vamos ser chamados e vamos ser ressuscitados para viver com ele para sempre.
Portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros com essas instruções e como vocês têm feito. Então, nós precisamos nos animar, nós precisamos nos fortalecer com essa palavra. O Senhor Jesus virá nos buscar. O Senhor Jesus virá em breve nos buscar, nos tomar para estar com Ele para sempre. E isso é poderoso, essa é uma mensagem que nos anima, isso é uma mensagem que nos faz viver cada vez mais firmes no Evangelho, né? Firmes na doutrina de Cristo, firme naquilo que Ele deu para nós. E é maravilhoso a gente entender tudo isso, que o que vale a pena é a gente saber Jesus virá nos buscar. Essa é a nossa bendita esperança. E ele começou falando desse assunto, dizendo assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Quero que vocês saibam, porque o povo ficava entristecido. E ele disse assim: para que não vivam tristes como os que não têm esperança. As pessoas que não têm a esperança da salvação, a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, elas têm medo da morte e elas se desesperam quando pensam em morte. Nós, os que cremos, sabemos que morrer é uma promoção para a vida eterna, para a vida poderosa que Deus tem para nós. Nós queremos morrer antes do tempo? Claro que não, né? Ninguém quer morrer, a gente vai viver. Se tiver que morrer, se morrer não tem problema, porque nós seremos ressuscitados, né? Nós cremos assim na ressurreição que o Senhor Jesus dará. Aí depois ele começa a dar alguns conselhos finais. Olha que coisa bem prática, vocês viram? Honre seus líderes, né? Honrem os líderes na obra do Senhor, ou seja, honre a sua liderança, porque eles trabalham e velam por vocês, né? Ó, eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão instruções, orientações. Então, ele ensina aquela igreja: honre a sua liderança no Senhor. Então, a liderança da obra, né? É o seu líder de departamento, é o seu pastor, as suas lideranças. Honre essas pessoas. Tenham grande respeito e amor sincero por elas, né? Pelas lideranças, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Amém. Isso é o que nós buscamos, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Andar em paz com todos, né? E aqui diz assim no 14: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados e ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Olha quantas instruções em um único versículo. Ó. Pedimos que advirtam os indisciplinados. Isso é o que? O povo do mundo? Não, os da igreja, né? As pessoas que vivem sem disciplina. A vinda de Cristo é o que nos mantém animados. Exatamente, irmão Sérgio. O irmão Sérgio fez o comentário. A volta de Cristo, a vinda de Cristo é o que nos mantém animados. Isso mesmo, essa é a nossa bendita esperança, porque ele tem algo guardado para nós lá, recompensas. E ele diz para a gente viver aqui uma vida que vai nos garantir que nós nos mantenhamos firmes nessa caminhada. Ele diz: advirtam os indisciplinados. Então, advertir, corrigir, exortar aquela pessoa que está sem disciplina na igreja é bíblico, tá vendo? Olha, isso não é só trabalho da liderança. Por exemplo, um irmão pode muito bem ajudar um outro irmão que percebe que ele não está assim fazendo da forma certa, vivendo da forma certa. Você chega e diz: irmão, quero te ajudar, tá precisando de alguma coisa, quero encorajar você, olha, conta comigo, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, eu vou orar por você nesse assunto, etc. Isso é advertir alguém, é se juntar a alguém para ajudar essa pessoa, porque ele diz que encorajem os desanimados. Você percebe que um irmão está um tanto desanimado? Não critica, vai lá e diz assim: irmão, conta comigo, eu percebo, nunca mais eu vi o irmão vindo congregar, eu tá precisando de alguma coisa, deixa eu te ajudar, vamos orar juntos, né? Isso é uma coisa que ele está orientando. Ajudem os fracos. Não é pra gente criticar alguém que está fraco. Não é pra gente apontar o dedo para aquele que está fraco. É pra gente o quê? Ajudar as pessoas que estão. E ser paciente com todos. A gente precisa, queridos, exercer a paciência, porque nem sempre as pessoas estão no mesmo nível. Na verdade, nunca estarão no mesmo nível.
Sempre tem gente em níveis de fé diferentes, enquanto eu e você talvez estejamos firmes para continuar fazendo a leitura, a meditação, o devocional todo dia, ali na companhia do Senhor, tem outros que não conseguem. Tem outros que começam, mas não terminam. Tem outros que não conseguem ter uma disciplina de leitura da Bíblia. Tem outros que não têm dificuldade para orar. E o que é que a gente faz? A gente tem paciência com todos eles, a gente anima eles a dar continuidade, a gente fortalece. Esse é o nosso trabalho, nós temos feito isso. Irmãos, vocês como é que estão? Estão conseguindo ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia juntos? Vocês querem? Vamos orar, a gente intercede uns pelos outros. E eu quero agradecer a companhia de vocês, porque vocês têm me fortalecido quando eu digo, irmãos, orem por mim, vocês estão aí orando. E eu agradeço toda essa dedicação de vocês. Eu, o pastor, o pessoal que está realizando a obra aqui, nós precisamos das orações de vocês, nós precisamos das intercessões, porque o trabalho que nós realizamos é um trabalho de fortalecer outros, mas precisamos também que alguém esteja orando por nós, né? E é assim que a gente vai vivendo, ó. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. Isso aqui é uma coisa que não pode acontecer na igreja. Os crentes, verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, não podem retribuir o mal com o mal. Ah, fulano fez não sei o que, eu vou fazer assim, assim com ele. Não. A gente devolve, a gente paga o mal com o bem. A gente mostra a outra face, a gente mostra o outro lado, para que ele possa ser instruído e fortalecido, né? E a gente diz assim, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Então, quando alguém fizer algo que você não gostou, alguém da igreja, algum irmão, o que que você faz? Retribui com o bem, retribui com uma oração, retribui com uma mensagem dizendo como você está. Naquele dia eu vi que você não estava bem. Gente, esse é o espírito da igreja. É aqui que está o poder da igreja. A igreja tem a capacidade de retribuir o mal com o bem para com todas as pessoas que possam até nos causar mal, né? Oi, filho, seja muito bem-vindo, Gabriel, entrando aqui. Estejam sempre alegres. Olha só, gente, por que que ele falou para estarmos sempre alegres? Um dos motivos é a volta de Jesus. Um dos motivos é essa bendita esperança, né, que nós temos, já mencionamos. Outro motivo é que nós temos a alegria dentro de nós. Nós temos a capacidade de viver alegres, apesar de todas as coisas, né? Ter um espírito alegre, ter uma disposição, estar sempre com uma boa palavra. Ah, Natália, mas hoje eu tô triste. Você vai lá e apresenta aquilo com o irmão, ora por aquilo, e aí deixa que o Espírito de Deus, sabe o que Jesus diz? A orientação da palavra é assim. Se você estiver triste, passando por dificuldade, tiver com algum problema, a primeira coisa que você deve fazer é orar e colocar diante de Deus essa necessidade, porque aí você não vai precisar ficar ali triste e nem ansioso, mas ele disse que a paz de Deus encherá o nosso coração. Então, tá passando por dificuldade, chama alguém, ora, coloca diante de Deus aquela necessidade, porque quando você faz isso, ele vai encher o nosso coração de paz e você vai descansar a sua mente sabendo que o seu pai está cuidando daquela situação que você não consegue. Então, não fica ansioso, mas entrega ao Senhor tudo aquilo que você precisa e depois você descansa. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Olha esses versículos, o 16 e o 17. Bem pequenininho, mas poderoso, né? Ó, estejam sempre alegres. Nunca parem de orar. Nunca deixem de orar. Gente, nunca deixem de orar. Então tem que orar sem cessar. A gente ora no espírito, a gente ora no entendimento, a gente ora declarando a palavra, a gente ora rendendo graças. Então a gente precisa orar sempre. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Ó, veja, sejam gratos em todas as circunstâncias, não é por todas as circunstâncias, né? Sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias. Tá passando por dificuldade?
Seja grato porque Deus é bom, não é por causa da dificuldade. Então seja grato porque Deus está com você e diga: Senhor, eu te agradeço porque eu estou passando por essa dificuldade, mas a tua presença está comigo, me fortalecendo, me confortando. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não me deixa e eu vou conseguir passar por essa dificuldade e não vou sucumbir, não vou morrer e não vou desistir. Então, seja grato em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, que a gente seja grato. Não é que você passe por circunstância, a vontade de Deus é que você passe por circunstância. Não. A vontade de Deus é que você seja grato em todo o tempo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as circunstâncias. Por quê? É diferente de alguém passar por uma circunstância murmurando, reclamando, não é? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor está comigo. E essa circunstância não é maior. Pai, eu te dou graças porque o Senhor não me abandona. E em tudo isso que eu estou passando, o Senhor está me fortalecendo. Então é assim que a gente aprende a ser grato em todas as circunstâncias. Não apaguem o Espírito. Olha só, se o Espírito Santo continua falando e a gente não continua ouvindo, então a gente vai apagando ele e nós não queremos que isso aconteça, não é verdade? Nós queremos que o Espírito Santo continue lá. Ele é o nosso guia, ele é a nossa força, ele é a nossa esperança, ele é o selo, garantia de que Jesus virá nos buscar. E ele está aqui para nos ajudar. E por isso nós não podemos apagá-lo. Se nós apagarmos o Espírito Santo, nós vamos nos desviar, porque é ele que nos ajuda quando a gente erra, é ele que lembra que a gente precisa voltar para o caminho, que a gente não pode se desviar nem para um lado nem para o outro. É ele que é a nossa força, o nosso guia, o nosso orientador, o nosso ajudador. Então, se nós apagarmos o nosso ajudador, a gente vai ficar sem ajuda. Ele é o nosso ajudador. Tá passando por tentação? Ele te ajuda. Tá passando por problema? Ele te ajuda. Ele te ajuda a ficar firme, ele te ajuda a andar em fé, ele te ajuda a andar no louvor, ele te ajuda a ler Bíblia, ele te ajuda a caminhar firme. Então, se você apagar o Espírito Santo, vai ficar somente, sabe o quê? Cauterizada a sua mente. Você vai pecar, vai errar e não vai saber que está errando, porque você deixou de ouvir aquele que é o teu ajudador. E nós não podemos fazer isso. Então ele diz: não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Ah, aquela pessoa só está profetizando. Não. Creia na profecia. Sabe como é que você faz? Ponha à prova tudo o que é dito na profecia e fique com o que é bom. Alguém profetizou algo na minha vida e eu não concordo. Então descarta e fica com o que é bom, né? Então você tem o direito, você não precisa receber só porque alguém profetizou. Não, você fica com o que é bom, você pode fazer esse filtro. Igual quando a gente come peixe, que a gente tira a espinha e deixa para lá e fica com a carninha do peixe, não é verdade? Ah, aquela pessoa disse uma coisa que não testificou no meu coração. É bíblico você pôr à prova, não o profeta, mas a profecia, o que foi dito. Você não pode julgar a pessoa. Aquilo é um absurdo, aquilo é uma incircuncisa. Não, gente, não faz isso. Ela é uma irmã em Cristo. É um irmão em Cristo que profetizou. Então você pega só a profecia. Então, julga a profecia. E aquilo que ela disse era isso, isso e isso. Eu fico com o que é bom, retenho aquilo que testificou dentro de mim e o que não testificou eu descarto, mas eu não julgo aquela pessoa, né? Eu trato ela com amor porque ela é irmã em Cristo Jesus, ou pelo menos ele pode vir a ser. Mantenham-se afastados de toda forma de mal, certo? Então essas são as instruções que ele trouxe para nós e são instruções muito práticas. Se você receber essas instruções e você dizer: rapaz, toda vez que chegar uma situação dessa, você dizer: é verdade, eu vou praticar isso que a Bíblia está dizendo, isso nós seremos ricamente abençoados, porque nós estaremos andando em linha com a palavra. Vá, Dorinha, tenha um excelente dia. Viu, Dorinha? Amanhã a gente se vê. Beijo.
E agora o que Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha aqui. Aqui é a instrução de permanecer firmes e na palavra, né? E que o seu espírito, a alma e o corpo sejam mantidos irrepreensíveis até o dia de Jesus voltar. Ou seja, cuide da sua alma, cuide do seu corpo e o seu espírito aí também, para que você fique firme até o Senhor Jesus voltar. Seja bem-vinda, Vitória. Nós já estamos no final da nossa leitura, mas você é muito bem-vinda sempre, né? É muito bom ter a sua companhia aqui. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem-se com os beijos, um beijo santo, né? Ele fala com os irmãos daquela igreja. E eu quero dizer para vocês também, orem por nós aqui em Senhor do Bonfim, onde quer que os irmãos estejam, né? Ore para que nós possamos permanecer firmes na nossa caminhada. Ore para que nós possamos ter oportunidade de pregar esse evangelho em todos os lugares, para que porta de oportunidade se abra, para que mais pessoas possam querer ouvir essa mensagem. Orem por nós aqui em Senhor do Bonfim. Eu faço igual Paulo. Então eu conto com as orações de vocês também, né? E é isso, ele se despede com essas instruções, né? Com essas saudações. E eu quero também me despedir de você, dizendo que eu conto com as orações de vocês, eu conto com a vida de vocês também, andando em amor, andando nessa esperança, crendo que Jesus logo, logo virá nos buscar, mas que nós possamos permanecer firme naquilo que ele nos chamou para fazer. Não retrocedam, né? Não vamos desistir jamais e nós vamos permanecer firmes na nossa caminhada. Aí diz assim, o Espírito nos ajuda a entender o significado, que é porque eu tô sem os óculos, esqueci meus óculos ontem, que está a respeito da volta de Jesus. Pronto. É o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a respeito da volta de Jesus. Então, nós não podemos apagar o Espírito, porque é ele que vai nos ajudar. Inclusive, é o Espírito Santo que vai nos instruir na hora que Jesus vier, para a gente não ficar que nem o povo do mundo, na escuridão, nas trevas, achando, Jesus não vem não. Mas quem tem o Espírito Santo aceso, quem está com ele ativo, sabe que a gente consegue perceber e dizer assim, não, Jesus está para voltar. Não é por causa de sinal nenhum que o arrebatamento, né, que você percebe o arrebatamento, mas é por causa de uma impressão no nosso espírito, porque o próprio Espírito está aqui para nos ajudar. Então fica atento ao Espírito, o que é que ele está falando, como diz Jesus, aquele que tem o Espírito, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, fica atento à voz do Espírito dentro de você. Ele está alertando a gente para situações que a gente precisa perseverar. Amém? Então, fica firme. O Senhor Jesus está voltando daqui a pouco, né? Ninguém sabe o dia. Então, continue firme na oração, firme no amor, firme na fé e firme propagando o Evangelho. Eu sou grata pela vida de vocês e vejo vocês amanhã às 6 da manhã, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. A noiva e o Espírito dizem, vem, Senhor Jesus. Isso mesmo. Nós, a noiva, e o Espírito que está dentro de nós diz, vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Nós estamos aguardando, nós amamos a sua volta, a sua vinda. Amém? Então, eu vejo vocês amanhã com essa palavra, né? Maranata, venha, Senhor Jesus, volte, Senhor Jesus, nós amamos, estamos aguardando o nosso noivo vir nos buscar. Beijo, gente. A gente se vê amanhã às 6, no nome de Jesus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau.